nós devemos acreditar em signo? De fato, há muitos cristãos que acreditam e acompanham a respeito disso. Mas será que biblicamente nós podemos crer nisso? É isso que nós vamos falar no episódio de hoje, aqui no 3D. Então desde já curte, comenta, compartilha e bora lá pro vídeo. Graças e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, onde nós escolhemos ou pegamos alguns temas da Bíblia, alguns versículos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto. E o tema de hoje é sobre signo. Saiu um vídeo na internet semana passada, algumas semanas atrás, falando, um pastor dizendo que ele acreditava no signo e ele deu ali as razões, pelos quais ele acredita nessa questão do signo e tal. Não é um ataque, não é para menosprezar ou qualquer coisa desse nível, ou qualquer coisa desse tipo, de ofender, nem nada disso. Um dos objetivos do nosso canal e desse ministério online é de alguma forma tentar ajudar todos os cristãos, vocês que nos assistem, a processar, a ensinar vocês a processar as informações que chegam, nos dias que nós estamos vivendo hoje. São dias de muitas informações, muitas pessoas falando muitas coisas. E eu acredito que o cristão ele acaba aceitando tudo que lhe é falado, ensinado. Um dos nossos objetivos é ensinar você a processar, a digerir, julgar, segundo a palavra de Deus, aquilo que nos é ensinado na internet ou qualquer lugar que seja. Querem me colocar na polêmica. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser? Pode. Acredito. Então, como vocês viram ali, o entrevistador pergunta pro pastor se ele acredita no signo, e ele disse que sim, de forma objetiva, e depois ele explica o porquê. E aí, quando nós vamos ver o argumento dele a respeito do porquê ele acredita no signo, ele diz que, primeiro, que é um fato. Certo, por quê? Aí você vai me falar assim, mas pô, pastor, que negócio que é esse? Uhum. Primeiro, porque é um fato. Primeiro que é um fato. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento, é batata. Concordo. É um fato, ok. O que é um fato? Então a gente já começa com essa afirmação, é um fato, tá? Mas o que argumento levou ele a dizer, ou o tipo de experiência, para chegar nessa conclusão de que é um fato? E eu fui pesquisar a respeito disso, do signo, ficar mais inteirado, até mesmo para poder fazer esse vídeo. E basicamente, o que é o signo, O signo ele é uma crença que busca interpretar o significado dos astros e suas influências na vida humana. Então, pega essa palavra, influência na vida humana, Essa crença sugere que a posição dos astros no momento do nascimento pode influenciar a personalidade, a característica e o destino de uma pessoa. Então, se você não sabe basicamente o que é um signo, todos nós de alguma forma já tivemos contato com isso, mas tecnicamente é isso. No momento do seu nascimento, a forma que os astros eles estão ali posicionados, isso pode determinar a sua personalidade, pode determinar suas características e determinar o seu destino. E pouca coisa pode ser tão antibíblica quanto isso. Pois olha só o que está escrito Salmos aqui, de Salmo número 90, aqui no verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O Salmo 139, no verso 16, ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então nós vemos que não há nenhuma interferência de astros no nosso destino, ou na nossa personalidade, na nossa característica. A Bíblia não apoia esse tipo de pensamento, esse tipo de crença. Então isso não é um fato. O signo não é um fato e a Bíblia não apoia esse tipo de ideia. Ela não apoia, a Bíblia não nos permite crer que nossa personalidade ou as estrelas, elas têm algum tipo de influência sobre nós, muito pelo contrário. É o Senhor quem nos viu antes de nós nascermos, é o Senhor quem determinou nossos dias, Ele previu, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipotente. A segunda coisa, ele fala que Satanás ali, ele tenta estragar ou copiar tudo aquilo que foi santo. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo, E outra coisa é que isso nunca foi santo. Já no primeiro argumento nós vemos que não há nenhuma base bíblica para esse tipo de crença, não há nenhuma base bíblica para esse tipo de pensamento, então isso nunca foi santo, muito pelo contrário. Romanos, no capítulo 1, no versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo,
entre si. Olha pra você ver o versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então isso nunca foi santo. Toda a criação, ela revela a glória de Deus. Você vai ler isso no Salmo 19, ali, do primeiro verso, do 1 até o 4, se não estou enganado. Vai falar assim que os céus, ele declara a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Um dia fala outro dia, e sem dizer nada. Então todas as coisas criadas apontam para a glória de Deus. E, de alguma forma, atribuir esse poder de influência, de certo tipo de determinação na personalidade, na característica de um ser humano, pode de alguma forma ferir esse princípio bíblico. Pode de alguma forma inverter. Podemos até mesmo cair nesse versículo aqui de Romanos, né, no capítulo 1, do versículo 25, né? A gente pode acabar trocando essa glória, né, que somente Deus é digno dela, e está atribuindo aquilo que Deus criou, né? Deus cria todas as coisas e ele revela o seu poder e a sua divindade por meio das coisas criadas. Porém, quando nós olhamos para as coisas criadas, atribuímos a ela uma glória que não lhe é devida. Quando o motivo dela se revelar a nós ou dela serem criados é revelar a grandeza de Deus. E talvez seja esse um dos principais problemas ao se crer em signos, né? É atribuir uma glória que deve ser atribuída somente ao Senhor. E aí quando nós vamos para os argumentos bíblicos, né? Porque até agora, em nenhum momento, o pastor, né, com todo respeito, ele não apresentou nenhum argumento bíblico, mas depois ele usa alguns argumentos. E como esse é o quadro do contexto, qualquer argumento bíblico para determinado tipo de doutrina, nós precisamos analisar texto, contexto. E ele faz uma pergunta para o entrevistador, né? Quando Deus vai falar do destino de Abraão, ele usa o quê? E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. Vamos lá para o texto? Vamos entender o contexto? Deus, ele chama Abraão ali no capítulo 12 de Gênesis e faz uma promessa para ele. Ele escolhe Abraão e ele diz ali que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? E no capítulo 13, Deus fala assim para Abraão: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Olha o que Deus fala aqui: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Poxa, olha o exemplo que Deus está usando aqui. Ele está falando que a descendência de Abraão vai ser como o pó da terra. Qual que é a simbologia de toda essa crença dos signos e tal, referente ao pó da terra? Será que existe uma crença do pó da terra que determina também o nosso destino? Bom, mas quando a gente vai para o capítulo 15 de Gênesis, Deus fala de novo com Abraão. No versículo 4 ele diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E aqui no capítulo 15, Deus usa uma referência para Abraão de fato olhar para as estrelas, porque assim como as estrelas são incontáveis, assim seria a descendência de Abraão. E quando nós vamos para Gênesis 22, no versículo 15, fala assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E aqui Deus usa as duas referências, tanto as estrelas quanto a areia das praias do mar. O que isso tem a ver com o signo? Absolutamente nada. Um total de 0%. Aonde que a gente lê esses versículos e a gente consegue compreender que a posição das estrelas, dos astros, vai influenciar ou determinar nossa característica, personalidade e destino? Absolutamente nada. E o que acontece é que Deus está usando aqui uma comparação, ele está fazendo uma comparação da quantidade de estrelas com a descendência de Abraão. Olha para você ver no capítulo 15, do versículo 5, Deus não está falando para Abraão o seguinte: olha as estrelas e observe o posicionamento delas.
Não, ele está fazendo uma referência à quantidade delas. Ele diz, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Então a comparação ela é simplesmente numa questão de quantidade. Ou seja, assim como as estrelas elas são incontáveis, a sua descendência ela também vai ser incontável. E não tem absolutamente nada a ver com a posição dos astros em relação à personalidade ou ao futuro e destino de Abraão. Muito menos o seu, muito menos o meu. Mas aí ele usa outro argumento. Ele diz, quando os magos foram ir até Jesus, quem que levou eles lá? Quando Jesus foi dar um sinal para 3 magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? A estrela. Nas estrelas. Mateus, no capítulo 2, versículo do 1 ao 2, aí depois o versículo 9, fala assim, ó. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei de judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aí no versículo 9 diz assim, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde estava o menino. E aí, mais uma vez a pergunta, o que nesse contexto a estrela ter ido adiante deles aonde estava o menino tem alguma coisa a ver com os astros influenciarem e até mesmo determinarem a sua personalidade, característica e destino? Absolutamente não tem nenhuma influência. A Bíblia não nos ensina isso, a Bíblia não apoia esse tipo de crença. E com um grau considerável de convicção, nós podemos entender dentro desse contexto aqui que essa estrela não era algo natural, com certeza, não era uma estrela, um meteoro que estava passando, uma supernova, uma lua, ou qualquer outra coisa que seja, mas não era nada natural, mas sobrenatural, que estava ali guiando aqueles homens até onde Jesus estava a fim de adorá-lo e apontá-lo como Messias ali. Podendo até mesmo fazer uma referência, uma profecia de Balaão, no capítulo 24, versículo 17 de Números, onde Balaão ele vai lançar uma palavra. E olha o que Balaão fala, olha, Balaão, falso profeta, hein, que vai ser mencionado lá em Apocalipse. Olha o que ele fala, no versículo 17. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Possivelmente tem alguma ligação aqui, mas não tem nada de astros ou algo natural que conecte o meu destino, a minha personalidade, a minha característica, o seu destino, a sua personalidade, a sua característica com o posicionamento das estrelas no momento em que você nasce, no momento em que nós nascemos. Então, pessoal, para encerrar esse vídeo, mais uma vez, não é nenhum ataque, não é nenhuma ofensa, nada, não menosprezando o pastor que disse isso, nada disso, não queremos descredibilizar, não conhecemos, a gente está julgando apenas o que ele fala, não julgando a personalidade ou o caráter dele, nada disso. Mas, como eu disse no início, um dos intuitos daqui do nosso ministério online é ensinar vocês a questionarem tudo, a questionarem o que vocês ouvem, a questionar tudo que nós ouvimos, a ter um filtro, até mesmo as profecias que são lançadas. O próprio apóstolo Paulo ele nos disse, julguem as profecias, um fala e os outros julguem. Então nós temos que analisar tudo que nós ouvimos, não sair crendo em tudo isso ou de alguma forma abraçando e pior, talvez até ensinando esse tipo de coisa. Então eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha te inspirado ao quê? A pesquisar tudo, ou analisar até mesmo isso que eu estou falando. Você pode ir todo esse conteúdo que eu falei aqui e nos outros que nós já lançamos e pesquisar se de fato aquilo que nós falamos é isso mesmo. Isso é o certo, tá joia? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Escreve aí embaixo aí, hashtag crente não tem signo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, seu ministério. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, e acompanhar os vídeos que nós lançamos aí durante a semana. Segunda-feira tem 3D, quarta-feira podcast, sexta-feira papo reto com o Eric. Então Deus abençoe vocês, fique com Deus, falou!